Olá, pessoal. Meu nome é Ana Lisa Gomes, eu sou professora da UFPE, aqui no Centro Acadêmico do CAV, e me foi pedido pelo pessoal do projeto Adolescer para responder algumas perguntinhas sobre vacinação. Eu vou tentar ser bem objetiva e direta, e se vocês ficarem com mais dúvidas em relação ao que a gente for falando aqui, vocês podem me procurar, tá? O pessoal do projeto tem meu contato. E a primeira pergunta é: como é o mecanismo de ação de uma vacina? A vacina ela tem por objetivo sensibilizar o organismo, o corpo de uma pessoa, antes dela ter contato com aquele agente que pode causar uma doença. Por exemplo, então eu vou vacinar a população contra sarampo, mesmo antes da pessoa ter tido contato com aquele vírus que causa o sarampo, ela já vai ter uma proteção. Então, isso é super importante. As vacinas, elas têm esse objetivo, dar uma proteção à pessoa antes dela ter contato com um vírus, com uma bactéria, que possa levar uma doença. Então, a gente ganha tempo quando a gente vacina uma população. E o principal mecanismo é esse, é você sensibilizar a resposta imunológica, ou seja, essa defesa que o organismo vai ter. Isso pode ser feito com um pedacinho do vírus, pedacinho da bactéria, com a bactéria inteira, mas modificando um pouquinho para que ela não possa se multiplicar. Pode ser feito as vacinas moleculares, com um pedacinho do DNA ou do RNA. Existem várias tecnologias que podem ser utilizadas na produção de uma vacina. Mas, lembrando, o principal objetivo é sensibilizar a nossa defesa, tá? Previamente. Segunda pergunta é: as vacinas são realmente seguras? Sim. As vacinas, para que elas possam ser aplicadas na população, elas passam por uma série de testes, são muitos testes. Desde testes que a gente faz no laboratório com células, com pequenos micro-organismos, até testes que a gente faz com modelos animais, primatas, número pequeno da população e vai aumentando até testar tanto a eficácia quanto a segurança. Então, se uma vacina está sendo proposta para a população, ela já passou por todos esses testes. Mesmo que atualmente a gente tenha uma pandemia onde as vacinas foram produzidas mais rápido, mas isso não quer dizer que elas não sejam seguras, tá? Elas são seguras, só que teve muito mais gente envolvida na produção, muito mais dinheiro envolvido nessa produção, e elas sim apresentam a segurança necessária para que tenha uma ampla distribuição mundial. Então, sim, vacinas são seguras, tá? E necessárias. Terceira pergunta: se eu tomar vacina, posso ficar doente ou ter alguma reação? Muito importante essa pergunta. Existem algumas lendas, né, em relação a isso. A pessoa, quando toma a vacina da gripe, diz que, eu tomei a vacina e gripei no outro dia. Você não gripou no outro dia. O que aconteceu é que você teve reações secundárias em relação à aplicação dessa vacina. Reações tipo o quê, professora? Pode ser uma dor no braço, onde você recebeu, pode ser um leve desconforto abdominal, uma dorzinha de barriga, pode ser, não é normal da febre. Mas eu sempre tenho febre. Na verdade, é que você tem um aumento de temperatura corporal, em torno de 37,8, não deve chegar a 38 graus. Isso acontece muito com as crianças, né? Quando elas são vacinadas, a gente, vai dar febre. E, na verdade, ela fica ali naquele estado febril. Fica mais irritada, porque realmente está doendo o braço, causa um desconforto. Algumas vacinas causam desconforto muscular um pouco maior, mas ela não leva à doença, ela pode ter alguns tipos de reações adversas que devem aparecer em torno de 24 horas após a aplicação da vacina e desaparecem naturalmente, tá? Normalmente uma medicação analgésica já é suficiente para dar conta desse desconforto que é gerado, tá? Isso está dentro do que é previsto e do que é possível dentro das vacinas, tá? Quarta pergunta: é preciso ter algum cuidado especial antes de se vacinar? As recomendações, principal delas, é que a pessoa não se vacine se ela estiver tendo febre. Porque se ela estiver realmente tendo febre, acima de 38 graus e meio, ela já está no processo infeccioso. Então, a gente não vai vacinar, porque a defesa do meu corpo já está sobrecarregada. E aí, se eu der uma vacina, eu vou sobrecarregar ainda mais, né? E não vou ter uma resposta dentro do que eu estava precisando, do que eu estava prevendo. Tá? Deixa eu abrir aqui as perguntas. Então, cuidado especial, não. Cuidado, quanto mais saudável, melhor para você responder melhor essa vacina, tá? Quinta pergunta: embora algumas doenças já tenham sido erradicadas do Brasil, por que ainda devemos tomar vacina para essas doenças? Isso é super importante. Primeiro que nós não estamos sozinhos no planeta. Então, se a gente está tomando essa vacina, é porque essa doença ela ainda pode voltar em algum momento, ela pode estar circulando em outros lugares. E hoje em dia a população do mundo circula muito rápido, né? Então, você está no Brasil, rapidamente você tem contato com pessoas de outros continentes no mesmo dia.
Isso é possível. Então, a gente precisa que a população, ela siga tanto um calendário nacional de vacinação, que são aquelas necessidades do local onde a pessoa mora, mas também as necessidades mundiais, para que a gente possa erradicar uma doença, por exemplo, do mundo inteiro, todo o mundo precisa combater essa doença, tá? Então, sim, mesmo que aqui no Brasil a gente não tenha mais casos, a gente precisa manter essa população vacinada, né? Até porque a cada ano nova população vem surgindo, né? São novas crianças que nascem, elas precisam ser vacinadas para que essa doença ela não encontre espaço para voltar a aparecer, tá? Sexta pergunta, se eu já tive uma doença específica, ainda preciso me vacinar contra ela? Outra excelente pergunta, né? E aí eu vou até colocar outra pergunta aqui no meio. Então, se eu já tive, por exemplo, rubéola, eu tive rubéola e eu preciso me vacinar de rubéola, quando a gente tem a doença naturalmente infectado, a gente espera que eu tenha uma memória imunológica, ou seja, que eu consiga responder a essa doença pro resto da minha vida. Mas não necessariamente a gente vai testar todo mundo antes de vacinar, então eu não sei quem já teve aquela doença. Então, sim, mesmo que eu já tenha tido, se eu tiver possibilidade de me vacinar, se vacina, tá? É sempre melhor, beleza? É uma informação muito importante. Mesmo que eu já tenha tido a doença, eu preciso me vacinar novamente? Ideal que sim. Principalmente se você hoje é um adolescente, um adulto, e não sabe onde é que está a sua carteirinha de quando você era criança. Você pode até perguntar para o responsável que cuidava de você, pai, mãe, vó, tio, e aí vai dizer, você tomou todas as vacinas, mas você tem minha carteirinha? Será que eu acho? Não acho. Então vai ficar essa dúvida. Então, na dúvida, pode tomar essa vacina porque ela é fundamental, né? Se está sendo solicitada, principalmente pelo nosso Sistema Único de Saúde, então é baseado nas informações do que está circulando hoje em dia, é que a gente vai propor essas vacinas, tá? A última pergunta. Por que se deve tomar segunda dose de algumas vacinas específicas? Excelente. Algumas doenças, quando a gente consegue desenvolver, quando a ciência desenvolveu essas vacinas, em uma dose foi suficiente para que você tivesse uma boa resposta imunológica, uma memória, e que essa memória vai durar por bastante tempo. Agora, o que acontece é que nem todas as vacinas vão ter esse efeito. Muitas vezes a gente precisa dar uma dose, com 30 dias dar outra dose, com 5 meses, ter outra dose, ou com 10 anos ter outra dose. Por quê? Porque a memória imunológica que você teve, ela vai ter que ser, como é que eu posso dizer, fortalecida. A gente chama de um boost vacinal, ou seja, eu tenho uma resposta de vacina, mas a minha memória, ela tem que ficar no nível bom. Se ela começa a cair muito, eu dou outra vacina, eu dou outra dose, para que você tenha essa resposta. Agora, na Covid-19, a gente tem vários tipos de vacinas sendo testadas, a grande maioria com 2 doses. Tem a da Johnson, que está propondo uma única dose e já ter uma boa resposta. Então, isso é muito importante, saber qual vacina você tomou, quando eu tenho que tomar a segunda dose, se é com 20 dias, com 28 dias, com 3 meses, com 10 anos. A gente ainda não sabe muito bem como tudo isso vai se configurar, mas o que importa é, se a vacina que você está tomando está pedindo para tomar a segunda dose em X dias, você vai lá e toma. Porque significa que a defesa que foi gerada na primeira dose não é suficiente. Eu preciso de 2 doses para que eu tenha uma melhor defesa, tá? Eu espero que eu tenha respondido de uma forma geral as perguntas que vocês me fizeram. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Procure o pessoal do projeto. Foi um prazer. Desculpe alguns intempéries do vídeo. E fiquem bem, mesmo quem foi vacinado para a Covid, continuar com todos os cuidados, porque essas pessoas podem transmitir a doença, pode ficar doente. A vacina, nesse caso, ela tem a intenção de que se você desenvolver a doença, ela vai ser de uma forma mais branda, tá? Esse é o grande objetivo das vacinas hoje, é que a gente tenha uma menor quantidade de pessoas que morram da doença e que precise de atendimentos mais agudos, né? De atendimentos mais invasivos. Professora, eu fui vacinada, posso ter a doença? Pode. Posso transmitir para dentro de casa? Pode. Então, continuo usando máscara? Continuo, do mesmo jeito. Fui vacinado, vou ter anticorpo? A maioria, sim. A gente ainda está estudando para ver o impacto disso. Uma das pesquisas que a gente está desenvolvendo lá no CAV, né, exatamente esse. Eu fui vacinado, eu vou ter a doença? Não sei ainda. Qual a minha carga de anticorpo? Então, tudo está em andamento. Mas o que importa é a ciência, ela está muito sólida, tem muita gente do planeta inteiro fazendo esse estudo, vocês acreditem, se vacinem, e aqueles que ainda não foram vacinados vão ser, no futuro, assim que possível, continuar fazendo todos os cuidados de máscara,
distanciamento social, aguentando mais um pouquinho, não aglomerar, porque vai passar. O caminho tá duro, mas a gente vai passar por essa, tá? Mas, por favor, façam a parte de vocês. Máscara, 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 evitar sair de casa, só sai não é necessário, proteger todas as nossas famílias e nossas pessoas próximas, tá? Fiquem bem, foi um prazer.